Então, pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo de afecções do sistema digestivo com esses demais slides aqui. Então, aqui é a continuação da primeira aula. Então, dentro das afecções do sistema digestivo, nós tínhamos dito que nós íamos estudar colelitias, colicistite, apendicite, hepatites virais e também cirrose hepática. Agora vamos fazer comentário desses conteúdos relacionados às afecções do sistema digestivo. Então, inicialmente, antes de nós começarmos a falar dos demais problemas, vamos fazer uma pequena revisão aqui da localização da vesícula biliar, onde é que está localizada a vesícula biliar dentro do sistema digestivo, para daí nós começarmos a falar de colelitias, colicistite. Então aqui, vocês estão vendo que a vesícula biliar ela está localizada aqui na cavidade abdominal, na região aqui do flanco direito, certo? Então aqui do sistema digestivo eu tenho aqui o estômago se comunica com o intestino delgado, aqui, ó, essa comunicação que vai intercalar-se com o intestino grosso, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide reto. E a vesícula biliar, ela está localizada aqui abaixo do fígado, se comunicando com a região do intestino delgado através de um canalículo aqui, ó. Aqui, ó, colédo, que é o canal que se comunica a vesícula biliar com aqui o intestino delgado. E a vesícula biliar está localizada abaixo do fígado, porque ela vai armazenar a bile, que é produzida pelo fígado, cuja função principal da bile é emulsionar gorduras. Ela não vai fazer a digestão das gorduras. Ela vai fazer o processo de emulsificação, vai desmembrar as gorduras em partículas menores, para daí essas gorduras sofrerem a ação das enzimas digestivas de gorduras, que são as lipases. Então vamos aqui para a definição. Colelitias. Colelitias são a presença de cálculos dentro da vesícula biliar. Então está aqui a nossa classificação. Os cálculos biliares são acúmulos de cristais que se depositam no interior da vesícula biliar ou nas vias biliares, que são os condutos biliares. Quando os cálculos biliares localizam-se na vesícula biliar, a condição é denominada de colelitíase. Quando eles localizam-se nas vias biliares, é chamado de coledocolelitíase. Então, assim, o que é interessante vocês entenderem é que a presença desses cálculos na vesícula biliar é decorrente do processo de solidificação da própria bile por causa de, digamos assim, uma dificuldade de drenagem dessa bile, característica do indivíduo, né, do sujeito. Então, vamos ver aqui a fisiopatologia. Na fisiopatologia, a presença do colesterol supersaturado, é um dos fatores, né, na bile, fica precipitada, impedindo a saída da bile da vesícula biliar. O seu acúmulo favorece a autólise. O que é a autólise? A destruição dessas células. Se as células morrem, não vão mais se transportar. Bem como a presença de edema, que desencadeia em diminuição do suprimento sanguíneo para esse órgão. A maioria dos cálculos biliares são assintomáticos no início. Então, o que vocês têm que entender? Que a colelitíase é a presença de cálculo biliar no interior da vesícula biliar, decorrente do acúmulo dessa bile. Essa bile ela se acumula, ela se solidifica e não consegue mais ser drenada. E a presença dela dentro da própria vesícula biliar solidificada é o que a gente chama de colelitíase ou cálculo biliar. Então, nessa outra gravura, a gente vai ver o seguinte, né? Nós estamos vendo aqui o que são as pedras na vesícula. São cristais que se formam na vesícula biliar quando há um desequilíbrio de armazenamento da bile. O excesso de sais ou colesterol forma cálculo de tamanhos variados. Então, vocês estão vendo aqui nessa gravura que sintomas
dores na parede superior do abdômen, náusea, vômitos ou sensação de estufamento. Certo? A sensação de estufamento ela vai aparecer por conta de que a bile, a função da bile é ajudar no processo de emulsificação das gorduras. Visto que a bile não está sendo secretada em quantidade suficiente, o indivíduo não vai fazer uma digestão das gorduras de modo satisfatório. Então, vocês estão vendo aqui o sistema digestivo, né? A presença da bile aqui abaixo do fígado, né? Ou da bile não, da vesícula biliar abaixo do fígado. Aqui, ó. Certo? Aqui. Essa vesícula biliar se comunica com o intestino delgado através de um canal chamado canal colédoco. Então, as pedras podem estar dentro da vesícula biliar ou dentro desse canalzinho aqui. Na maioria dos casos, envolve pacientes do sexo feminino e fatores como obesidade e fatores relacionados à dificuldade de digestão, como também as gravidez múltiplas e etc. E aqui, ó, a retirada da vesícula biliar pode ser feita através de uma cirurgia chamada de mini laparoscopias, sem cortes especificamente. Sintomatologia. Então, quais são os sintomas que o indivíduo vai sentir quando ele estiver com presença de cálculo? Cólica, né? A dor do tipo cólica, que tende a aumentar e diminuir a intensidade lentamente, até atingir um máximo, que é chamado platô, podendo ser aguda ou intermitente. O diagnóstico é ultrassonográfico ou através da colecistografia. O tratamento, então aqui nós temos exemplo de um tratamento, né, que é o tratamento cirúrgico, que é a colecistografia. Então vocês estão vendo aqui que nessa gravura o mini laparoscópio, que são essas fibras que são introduzidas aqui na região abdominal do paciente, eles têm a função de chegar até a região aqui da vesícula biliar, extirpar essa vesícula biliar, tirar a vesícula biliar. E daí, então, o indivíduo ele vive sem a vesícula biliar, né? Lógico que vai ter algumas restrições em relação à alimentação. Ele não vai poder mais consumir gordura como consumir, tem que ter uma alimentação basicamente regrada desse micronutriente que é a gordura. Colecistite. A colecistite aguda é a inflamação da parede da vesícula biliar, comumente decorrente de um cálculo biliar localizado no ducto cístico, que causa um episódio de dor súbita e forte intensidade. Então, a colecistite, vocês viram que a presença desses cálculos na vesícula biliar faz com que ocorra um processo inflamatório na própria parede, musculatura da vesícula biliar, desencadeando isso daí. Causas: hereditariedade, obesidade e calculose biliar, né? Presença de cálculos biliares. Podem ocorrer após procedimentos cirúrgicos, traumatismos, queimaduras, causam desequilíbrio hidroeletrolítico e queda do suprimento sanguíneo visceral. Sinais e sintomas: dor em qualquer quadrante, né? O indivíduo passa a sentir dor nos quadrantes abdominais, principalmente os quadrantes abdominais superior, direito e mediano, rigidez abdominal, náusea, vômito, vômito, icterícia, intolerância a alimentos gordurosos, fezes acinzentadas. E o tratamento ele é medicamentoso, né? Os medicamentos dissolvem os cálculos formados pelo colesterol, a lipotripsina, a colecistectomia, e é baseado também relacionado e adentrado a uma dieta hipolipídica, hipercalórica e hiperproteica. Então vamos para o próximo slide. Então, considerações das demais afecções. Então, pessoal, nós vimos que relacionada à vesícula biliar, o principal problema é a presença dos cálculos biliares, certo? Os cálculos presentes dentro da vesícula biliar. Esses cálculos eles também podem se formar no sistema urinário. Não esqueçam que eu estou falando de cálculos do sistema digestivo. Existem os cálculos do sistema urinário, que são formados pela solidificação de cristais dentro do rim, certo? Ou dentro dos néfrons, ou dentro das partes internas do funcionamento renal.
Dentro do sistema digestivo, nós temos esses problemas aqui que estão relacionados a anormalidades, digamos assim, anormalidades celulares. Então, vamos ver primeiramente aqui, vamos falar de hemorroidas. Então, erroneamente, a população pensa que hemorroida é uma verme, um parasita, alguma coisa, e nada mais é do que a presença de veias varicosas, certo? Lá na região do plexo hemorroidal, que esse plexo hemorroidal ele está lá acima da região do reto. Então, aqui a definição: estado patológico das veias varicosas dilatadas em forma de nó, situadas na região anal, retal, especificamente na região retal, na porção terminal do reto. Doença pilinodal é um processo infeccioso causado por um pelo que lesa a região superior do sulco interglúteo. O abscesso pilinodal é o acúmulo de pus na região. Então, esses são esses dois problemas, mas esses outros aqui. Prolapso retal. Então, nós sabemos que todo prolapso é o externamento de uma estrutura. E no reto é o externamento da mucosa retal. Certo? Então, o prolapso retal é uma protrusão do reto através do ânus. Essa mucosa retal é como se ela saísse, certo, para a região anal por conta de algum problema. Esses problemas geralmente eles estão associados à flacidez da musculatura. O prolapso retal produz inversão do reto, de modo que o revestimento interno torna-se visível, como uma projeção digitiforme, vermelha escura e úmida. Incontinência fecal é a perda do controle da eliminação das fezes, das evacuações. E a obstrução mecânica do intestino é a presença e o bloqueio que interrompe completamente ou compromete seriamente algum trânsito intestinal. Então, vamos para frente. Agora nós vamos falar de apendicite. Bom, mas para falar de apendicite, a gente tem, primeiramente, que entender qual é a função dele, né, no nosso organismo, onde é que ele está localizado e por que raios esse apêndice existe. Então, apendicite, o nome apendicite, é um processo inflamatório do apêndice. E o que é o apêndice? O apêndice é uma porção terminal do nosso intestino grosso, certo? O nosso intestino grosso ele tem uma pequena porçãozinha quando o intestino delgado se liga a ele, que tem a seguinte função: nenhuma. Certo? Então, o apêndice do nosso organismo não tem função. Ele é uma parte comumente do intestino grosso. Qual é a função do nosso intestino grosso? Aqui, ó, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto. A função do intestino grosso, como vocês viram lá na disciplina de anatomia, é fazer o processo de absorção de água das fezes no processo digestivo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a presença do apêndice. Esse apêndice, dentro dele também, eu já tenho fezes, principalmente no formato líquido. E por algum motivo, esse apêndice, como ele não tem aqui, a gente chama, ele tem uma luz cega, ou seja, ele não tem um local de saída, ele tem um fundo aqui, e daqui só vai para essa região. Esse apêndice, em algum momento, ele vai encher-se de micro-organismos, bactérias. Essas bactérias vão se reproduzir, vão produzir os componentes do seu processo reprodutivo, vão produzir gases, principalmente, e esse apêndice pode se inflamar. Então, aqui, apendicite é um processo inflamatório do apêndice, decorrente do parasitismo de algumas bactérias. Então, o apêndice enche-se de alimento e esvazia-se regularmente na região da sua luz, né? Que é pequena e propensa a tornar-se obstruído. Então, por algum motivo, esse apêndice torna-se obstruído. No intestino grosso, nós já temos uma quantidade grande de bactérias, e essas bactérias dentro do apêndice, elas vão se reproduzir, produzir gases, esse apêndice vai inflamar. Aí o indivíduo tem um apendicite. Quando esse apêndice inflama, que ele chega a romper, nós temos o apendicite supurado. O apêndice estourou e derramou fezes para dentro da cavidade peritônio abdominal. Então, entendido o que é apendicite, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a gravura ilustrativa de onde é feito o corte na região quando se é retirado o apêndice, certo? Esse corte é feito aqui, ó, porque o apêndice está localizado especificamente nessa nossa região aqui, flanco inferior direito do nosso organismo, tá aqui ele, um processo inflamatório.
E os sintomas são os seguintes: acompanha náusea, vômito, dor, febre de 37,5 a 38. A dor é localizada no flanco inferior direito, está aqui nessa região, e é altamente sensível à palpação. Então, é um processo muito fácil de ser desconfiado na urgência, quando o médico palpa nessa região aí, e o paciente ele manifesta grande quantidade de dor quando é palpado nessa região. Porém, o diagnóstico pode ser clínico. Como é clínico? O médico suspeitou. Aí ele encaminha para a realização de exames, que os exames podem ser o próprio leucograma, né, o hemograma, associado ao exame de ultrassom. O tratamento, só existe um tratamento para apendicite, que é a retirada cirúrgica do apêndice. Por que só existe esse tratamento? Porque não convém esse apêndice ficar aí. Se ele está com um processo inflamatório, ele vai romper, vai derramar fezes na cavidade abdominal. Tem que ser retirado. Então, essa gravura também ilustra isso, né? Vai mostrar aqui sintomas da apendicite. Dor súbita, que começa em torno da região do umbigo e se localiza, se desloca para o lado inferior direito do abdômen. A dor torna-se tão intensa que o indivíduo tem até dificuldade de se movimentar. A dor é acompanhada de náusea, vômito, febre. E se não for cuidado, esse apêndice ele pode romper, certo? Se a dor for do lado direito do abdômen, se mantiver durante algumas horas ou se tornar muito intensa, é bom procurar o médico, porque o indivíduo pode estar desenvolvendo um processo infeccioso, inflamatório do apêndice. Ou seja, uma apendicite, quanto mais tempo passar sendo apendicite, mais complicado fica para ser resolvido o problema. Afecções hepáticas. Então, nós vimos que o fígado tem diversas funções no nosso organismo e nós vimos um dos problemas relacionados ao acúmulo da bile, porque a bile produzida no fígado é armazenada na vesícula biliar. Então, funções do fígado: secretar a bile, né? Armazenar glicogênio, produzir proteínas nobres para o nosso organismo. Desintoxicar o nosso organismo é uma das funções mais importantes do fígado, principalmente relacionada ao consumo de álcool. Sintetizar o colesterol, filtrar micro-organismos e transformar amônia em ureia. Então, nós vimos aí que as múltiplas funções do fígado estão relacionadas ao nosso metabolismo. E sem esse órgão, nós não conseguiríamos funcionar adequadamente, principalmente por conta do processo de intoxicação. Nós seríamos intoxicados rapidamente, porque muitas das substâncias que a gente consome, até a alimentação mesmo, aqui como a amônia, certo? Que tem que ser transformada em ureia para ser jogado fora do nosso organismo, através do sistema urinário, tem que ser convertida no fígado. E a amônia, ela está presente nos derivados proteicos. E outro fator também relacionado é a questão de filtrar micro-organismos, né? Como também o consumo de algumas substâncias, quem faz o processo de desintoxicação é o fígado. Então, vamos falar de hepatites virais. As hepatites, pessoal, em geral, elas têm como causa um vírus. Por isso que a gente diz hepatites virais. Então, as hepatites virais são doenças infecciosas de evolução aguda ou crônica, que pela alta morbidade universal, ou seja, uma vez com hepatite, não tem mais para onde correr, não. E vai morrer por conta dela. Constitui-se importante problema de saúde. Pode ser de transmissão parenteral sexual, hepatite B, hepatite C, hepatite D. De transmissão fecal-oral, hepatite A e hepatite E. A cirrose hepática é um problema decorrente da presença dos vírus da hepatite ou de injúrias que esse fígado sofra ao longo da vida do indivíduo. Então, vamos caracterizar aqui. É uma doença difusa do fígado que altera as funções de suas células do sistema de canais biliares sanguíneos. É o resultado de diversos processos, entre os quais a morte das células do fígado e a produção de um tecido fibroso não funcionante. À medida que o tecido necrótico evolui para a fibrose, ocorrerá a alteração na estrutura
e na vascularização normal do fígado. E isso prejudica toda a estrutura de trabalho do fígado. Então, vocês estão vendo aí que aqui nada mais é do que a morte do fígado. Quando o fígado entra em cirrose, ele não entra em cirrose 100% completo. Ele vai entrar em cirrose parcialmente e depois essa cirrose vai evoluindo até chegar 100% daquele órgão com cirrose, mas é a morte do fígado. O fígado está anunciando sua morte precoce ou decorrente das hepatites ou decorrente de outras injúrias. Então vamos ver aqui nessa gravura. Ó. Causas mais comuns das hepatites B ou da cirrose, desculpa. As hepatites B e C e o alcoolismo, certo? Então vamos ver aqui nessa gravura. Essa gravura caracteriza muito bem o fígado normal que nós temos, ó. A ecotextura está aqui, tudo bem vermelhinho, apesar de ser uma gravura de computador. E o fígado com fibrose, vocês já estão vendo pequenos grânulos, certo? Mas esse fígado ainda está funcionando um pouquinho. Já o fígado com cirrose, ele está necrótico aqui, ó, pontos de necrose, totalmente endurecido e sem função nenhuma. Então, nesse estágio aqui, o fígado não funciona mais, certo? Não funciona mais, o indivíduo vai paulatinamente chegar à morte por conta da ausência das funções que o fígado oferece, que são extremamente importantes. Decorrente de quê? Desses fatores aqui, das hepatites, e desse fator aqui, que é um fator evitável. Certo? O álcool, ao longo da vida do indivíduo, ele só tende a prejudicar o fígado. O nosso organismo, em momento nenhum, ele precisa de álcool, certo? Aí, como diz, o álcool consumido em pequenas quantidades não traz mal. Exatamente, não faz malefício não, porque você está consumindo em pequenas quantidades espaçadas. Mas a partir do momento que esse álcool é consumido em uma quantidade excessiva, e essa quantidade excessiva vai sobrecarregando o seu fígado diariamente, esse fígado vai chegar a um momento que ele não vai mais realizar suas funções. E a morte das células por células hepáticas, porque o que o álcool faz? Ele mata as células hepáticas. E o fígado vai depois se reconstituir. Então a coisa funciona da seguinte forma. Quando você consome álcool, digamos lá, vodka, essa vodka, esse álcool, quando ele chega no seu fígado, ele mata as células hepáticas. O fígado vai reconstruir essas células, vai se desintoxicar e desintoxicar o organismo, e depois que da reconstrução das células, ele volta à sua vitalidade. O indivíduo que bebe continuamente, esse processo aí também ocorre continuamente. Então, vocês estão vendo o quanto o nosso organismo é resistente a determinadas coisas. Então vamos aqui, né? Já que nós estamos falando de álcool, vamos falar das consequências do uso abusivo e excessivo de álcool. Então, como eu já falei para vocês, não estou inventando, certo? O nosso organismo não necessita em algum momento nenhum de álcool. O álcool, ele é lesivo. Em pequenas quantidades também, ele lesiona o nosso organismo, certo? Mas, como é em pequenas quantidades, essa lesão ela não é tão severa. Mas quando ele é consumido de forma abusiva e excessiva, ele afeta nossos diversos órgãos. Então, bora lá, primeiramente, ver aqui quais são os efeitos do álcool no coração. No coração, gorduras começam a se acumular, aumentando o tamanho e o comprometimento, como também a função. Então, o indivíduo que consome álcool com muita frequência, ele pode ter problemas no coração relacionado à presença de aterosclerose, relacionado a entupimento parcial ou total de artérias coronárias. E aí desencadeia o quê? Infarto, em seus diversos graus que existem. Estômago e pâncreas. O álcool pode causar um processo inflamatório nesses órgãos e até a falência pancreática, é verdade, quando consumido de forma excessiva. E aí o pâncreas tem função endócrina, quando produz insulina e glucagon, e o pâncreas tem função digestiva, quando produz o suco pancreático. A cite, que é a famosa barriga d'água. O indivíduo é magro, mas tem aquela barriguinha, por conta do consumo excessivo de álcool. Inchaço no abdômen, causada pelo processo inflamatório do fígado. No cérebro, o uso exagerado do álcool afeta a habilidade do cérebro, como também a memória e aprendizado. Por que isso daí acontece? Porque as células neuronais, os nossos neurônios principalmente,
a parte cinzenta dos corpos celulares dos neurônios, né, é morta pelo o álcool presente no sangue. Ele deteriora essas células, nós sabemos que células nervosas não se recuperam, então o indivíduo, paulatinamente, com o uso excessivo de álcool, ele vai tendo dificuldade nos seus processos de aprendizado e memorização. No esôfago, o uso abusivo do álcool pode causar câncer de esôfago, porque o trajeto continuamente irritante do álcool nesse órgão aqui pode desencadear isso. E do fígado nós já falamos, né, que um dos principais fatores decorrentes da morte do fígado, que é a cirrose, é o álcool. Então, o consumo excessivo e prolongado de álcool também pode causar um aumento de gordura e até mesmo a cirrose. Então, vamos para o próximo slide. Sintomas. A doença se desenvolve lentamente, nada é percebido por muitos anos. Pode ocorrer sintomas inespecíficos, como fraqueza e cansaço, perda de peso, alteração do sono, dores abdominais não localizadas. Com a evolução, aparecem diversas manifestações que, dependendo do paciente, são predominantes em um ou outro paciente. No caso específico da cirrose, né? Vocês veem que quem já acompanhou um paciente com cirrose, ou viu essa situação, a coisa ela não é da noite para o dia. Processa-se durante anos esse processo aqui de morte de células do fígado e o aparecimento, desde o aparecimento da cirrose até a morte do indivíduo. O diagnóstico definitivo da cirrose é feito com biópsia. Por que biópsia? Porque tem que ser retirado um pequeno fragmento do fígado para ser analisado e ver se esse fígado ainda tem sua vitalidade ou não, pessoal. Então, o diagnóstico da cirrose é por biópsia, é igual o diagnóstico que é feito para câncer. E o tratamento, não há nenhum tratamento, é um processo irreversível. Uma vez o fígado com cirrose, a cirrose vai tomar de conta do fígado todinho. O que ocorre muitas vezes, se vocês já acompanharam algum paciente familiar na comunidade onde você mora, é que o indivíduo que aparece com o diagnóstico de cirrose, ele vai demorar a morrer, porque ele melhora, ele deixa de beber, ele passa a se alimentar adequadamente, e essa cirrose, ela vai avançando mais lentamente do que estaria avançando se ele continuasse naquela vida regrada de antes. Então, o que acontece é isso, mas o indivíduo vai sofrer com certeza as consequências e os males do acometimento, da morte das células hepáticas e o aparecimento da cirrose, com certeza. É irreversível, não volta atrás. Não existe tratamento para acabar com aquela cirrose. Então, pessoal, com essa parte do conteúdo, a gente finaliza as afecções do sistema digestivo, né? Como também finaliza essa parte componente da assistência clínica. Eu espero que vocês tenham entendido essas questões, os processos, essa pequena revisão de anatomia do sistema digestivo e fisiologia que nós fizemos. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.